Na Era do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. Eu sou Admar Almeida Bernardes e, mais uma vez, apresentarei o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Tema de hoje: A Porta Estreita. Fonte: Grupo Espírita Apóstolo Paulo e o Evangelho segundo o Espiritismo. Comecemos com um trecho do Evangelho que está em Mateus, capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Muitos de nós temos nos fixado na religião para dizer que somos boas pessoas, que só por frequentarmos uma casa religiosa estaríamos quites com Deus e Ele teria a obrigação de nos proteger independente dos nossos atos. Frequentar uma religião não é o fim, mas sim é o meio que nos levará a nos conscientizarmos das imperfeições que nos cercam e nos alertar do mau caminho. Mas o serviço aí está apenas começando. Necessitaremos praticar o que aprendemos para termos a coragem e o merecimento de vencermos os problemas e as influências que nos afligem. O conhecimento das leis de Deus, ao contrário de nos proteger, poderá nos trazer mais condições para sofrermos na vida. Isto porque Jesus sempre disse que a quem muito foi dado, muito será pedido. Portanto, se somos adeptos de uma religião, falamos em nome dela e a estudamos constantemente, Deus esperará de nós atos melhores em comparação com os que não tiveram esta oportunidade de aprendizado. À medida que frequentarmos um centro, uma igreja ou qualquer templo, passamos a ter grande responsabilidade perante a vida e que, a partir de então, precisarão medir nossas atitudes e buscar fazer ao próximo o que desejamos para nós mesmos. O conhecimento nos traz responsabilidade. A falta dele nos deixará na ignorância, e a ignorância é a prisão do ser que vive escravo de suas próprias imperfeições. Quanto mais agirmos contra a lei, mais sofreremos. É a lei de ação e reação, plantio e colheita. Se plantarmos o erro, colheremos angústia e desilusão. Somente este conhecimento, que nos traz a responsabilidade, evita com que nos equivoquemos e, consequentemente, iremos conseguir a verdadeira liberdade e a felicidade almejadas. Não passageiras, mas eternas. Lembremos que o mundo material prega exatamente o contrário, dando ao homem os prazeres efêmeros. Precisamos refletir que é muito mais fácil, sim, viver na irresponsabilidade, longe dos princípios cristãos. O que dá prazer carnal é mais rápido de sentir, porém é mais penoso de se sofrer as consequências. Que é muito mais fácil entregar-se ao adultério do que preservar a fidelidade, que é mais rápido enriquecer roubando ou enganando do que trabalhando com sacrifício, que é melhor assistir a programas sensacionalistas ou que estimulam nossas más paixões do que irmos a uma casa religiosa ou lermos um bom livro. Por conta do atraso de nosso espírito, gostamos mais do que encanta os olhos do que aquilo que nos fala a razão. Por isso, a humanidade sofre as consequências de seus próprios atos. Estas atitudes imediatistas nos mostram que o grande mal da sociedade é a ignorância, não a falta de dinheiro ou a violência. Paulo, na Epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23, nos leva à reflexão com esta frase: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, diz Paulo. A doutrina espírita e o apóstolo falam do livre-arbítrio,
onde temos a liberdade de fazermos o que bem entendermos, porém seremos responsáveis pelos nossos atos, bons ou maus. Diz Paulo que podemos fazer de tudo, mas será que tudo nos convém? Seguir o caminho é problema de nós mesmos. No mundo complexo que vivemos, não é necessário viver uma vida santificada, sem erros, pois, por mais que tentássemos, não conseguiríamos no atual estágio evolutivo em que nos encontramos. O que precisamos é buscar dominar constantemente nossas más tendências com sinceridade no coração. Se gostamos do conforto, trabalhemos para tal, mas não nos tornemos escravos do dinheiro que nos afastará das coisas de Deus. Se o sexo nos faz bem, devemos fazê-lo de forma responsável, sem desvarios, para que não passe a atormentar o próprio psiquismo. A diversão, o lazer relaxam-nos, e isso é ótimo, mas não devemos viver uma vida nababesca, inútil, pois há hora e lugar para nos divertirmos com responsabilidade. Somos livres para tudo, mas muita coisa não nos convém devido às consequências que elas trazem. A Boa Nova é uma mensagem de alegria e esperança que diz que nossas dificuldades podem ser superadas com uma visão otimista. A transposição da porta estreita não pode ser vista como uma decisão dura, difícil, que exige sofrimento. Exige escolhas conscientes que levarão à renúncia de hábitos de uma humanidade ainda infantil, mas não deve ser uma escolha sofrida. Do contrário, demonstra que ainda não se aprenderam a finalidade e os benefícios de tais renúncias. Agora, vamos ouvir a mensagem Pensamentos, por Divaldo Pereira Franco. Pensamentos. A ação do pensamento sobre a saúde é incontestável. Vejamos alguns exemplos. A ansiedade estimula a secreção de adrenalina, que sobrecarrega o sistema nervoso e o descontrola. O pessimismo perturba o aparelho digestivo e produz distúrbios gerais. O medo, a revolta, são agentes de úlceras gástricas e duodenais de curso largo. Da mesma forma, a tranquilidade, o otimismo, a coragem são estimulantes que trabalham pela harmonia emocional e orgânica, produzindo salutares efeitos na vida. O homem se torna o que pensa, portanto o que quer. Os pensamentos emitidos atraem ou sintonizam outros semelhantes, nas mesmas faixas de ondas mentais por onde transitam as aspirações e os estados psíquicos de toda a humanidade. Adicionados a estes, temos as mentes dos desencarnados que se intercomunicam com os homens, vibrando nos climas que lhes são afins. Acostuma-te a pensar de forma edificante. Assume uma postura vitoriosa. Atrai pensamentos salutares. O cérebro é a antena que emite vibrações e as capta incessantemente. Irradia ideias do bem, do progresso, da paz, e captarás por sintonia equivalentes estímulos para o teu bem. Quem pensa em derrota já perdeu uma parte da luta por empreender. Quem cultiva o insucesso dificilmente enfrentará os desafios para a vitória. A cada momento, adicionas experiências novas às tuas conquistas. A todo instante, pensa corretamente e somarás força psíquica para o êxito da tua reencarnação. Este programa é de responsabilidade do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Obrigado a todos que nos ouviram, um ótimo fim de semana e até o próximo sábado. Na Era do Espírito.